Então é isso, gente. Hoje o que eu quero trazer para vocês é o problema dos... É o círculo dos 9 pontos, tá? Que é chamado círculo de Euler, conhecido por círculo de Euler, tá? Mas não tem nada a ver com Euler, tá? Isso aí tem mais a ver com a questão que envolve aqui o ortocentro, né, do triângulo e o circuncentro, né? E eu vou estar provando para vocês, né? Espero que ainda hoje, o fato de que esses dois pontos e mais o baricentro, eles são colineares, né? E aí fica... E o centro desse círculo, ele também pertence, né, a essa reta de Euler. A essa reta sim, né? Tem relação com Euler, que ele deu a prova de que esses pontos são colineares. Mas isso é um problema, tá? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é o problema dos 9 pontos, que é o círculo dos 9 pontos. Que inclusive eu defendo aqui que esse círculo deveria ser chamado círculo dos 12 pontos, tá? Porque tem, né, a prova com 12 pontos é mais fácil do que a prova com 9 pontos. Tá? Bem, e o problema é o seguinte, tá? Então você pega um triângulo ABC, no meu caso aqui eu estou com esse triângulo aqui, ó, né, ABC, tá? E para cada lado, nesse caso que eu estou tomando como exemplo aqui o lado BC, tá? Você relaciona a cada lado um retângulo, tá? Que é o retângulo relacionado ao lado BC. Que retângulo é esse? É o pé da altura relativa ao lado BC, né, né, que liga o vértice A a um ponto do lado BC, que é a altura, o pé da altura, tá? É o ponto médio do lado BC, tá? Esse ponto médio aqui, que seria esse ponto aqui, tá? Esse ponto aqui na altura é o ortocentro, tá? É o ortocentro. E aí, o ortocentro e o vértice A, né, que é o que constrói essa altura relativa ao lado BC, tem um ponto médio, tá? Por esse ponto médio aqui a gente traça a mediatriz do ponto AO, tá? E aí a gente forma aqui o outro lado do retângulo. Então, essa mediatriz aqui, que está na horizontal, né, ela encontra com essa outra mediatriz aqui e forma esse ponto. Tá bom? Isso para cada triângulo, para cada lado do triângulo, beleza? E aí o que acontece? Os três retângulos, né, se a gente faz isso para os três lados, a gente olha para os três retângulos, né, relacionados a cada lado, esses três retângulos, que nesse caso aqui é o azul, né, esse roxo, né, vermelho e esse amarelo, esses retângulos eles são concêntricos, tá bom? Eles têm o mesmo centro. E não só isso, né? E aí, bem, a consequência disso é que eles estão inscritos, né, numa mesma circunferência. Essa circunferência é a tal chamada circunferência dos 9 pontos. Tá? E por que os 9 pontos? É que eles não consideram essas interseções das mediatrizes. Ó. Esse pontinho aqui, por exemplo, ó, tá, ok? E esse outro ponto aqui, por exemplo. Tá? Ele foi enunciado, na verdade, acho que bem no início ele foi enunciado com 6 pontos, depois passou a 9, e agora ele vai, né, deveria ser... né, dito círculo dos 12 pontos. De repente aqui né, a gente descobre mais pontos nesse círculo e a gente vai, né, aumentando aí essa quantidade de pontos nele, pontos especiais, tá bom? Então, o problema que eu trago para vocês é que esses 12 pontos, eles estão sobre uma mesma circunferência, tá bom? A prova é simples, tá? Inclusive essa prova aqui, eu já até aumentei ela um pouco, porque ela tinha umas 2 linhas a menos, tá? A prova é exatamente isso aqui, ó, tá? A prova toda. E como é que é essa prova, tá? Então, por analogia, né, basta provar o resultado para 2 desses retângulos, né? O que é que eu quero dizer aqui, ó? A gente quer provar que 3 retângulos, né, estão, né, numa mesma circunferência, eles têm o mesmo centro, né, estão numa mesma circunferência. O mesmo raciocínio que eu vou fazer, porque eu vou tomar um lado aleatório, né, um lado BC qualquer, que pode ser um lado, né, um qualquer porém fixo. E aí a mesma prova que a gente, né, executaria para provar que o roxo e o vermelho, né, estão numa mesma circunferência, a gente usa para provar que o roxo e o amarelo estão na mesma circunferência também.
e, portanto, os três, né, por transitividade aí, estariam na mesma circunferência. Então, eu vou concentrar a demonstração em dois retângulos só, tá bom? E aí, então, essa prova está aqui, ó, né? Ela está relacionada ao lado BC e ao lado AB. Então, eu tomo o retângulo relativo ao lado BC, que é esse roxo aqui, tá? E depois eu tomo o retângulo vermelho aqui, que é o relativo ao lado AB. Eu tenho até essas figuras montadas aqui, ó, que eu consigo ampliar mais essa daqui, ó, tá? Então, a demonstração é a seguinte. Considera esse retângulo roxo, né, relativo ao lado BC, e o retângulo vermelho relativo ao lado AB. Tá? Então, por exemplo, esse aqui é o pé da altura, né, relativo ao lado AB, e esse F' aqui, ele é o ponto médio. Tá? E aqui está passando a mediatriz. Tá bom? Então, esse ponto aqui aqui é o ortocentro. Tá? E aí, do ortocentro até o vértice relativo, né, da altura, a gente pega o ponto médio. Tá aqui ele, ó, é o ponto médio. No caso aqui do OC, né, o ponto médio é o D'. E esse E', ele é a interseção dessa mediatriz do ponto médio de OC, né, com a mediatriz de AB, esse aqui. E aí, né, identificados aí os dois retângulos, eu quero provar que esses dois retângulos, eles estão inscritos numa mesma circunferência, tá? Para isso, gente, o que é que eu vou fazer? Eu vou considerar esse quadrilátero aqui, ó, tá? O D', tá? F'. Esse quadrilátero aqui com lados marrons aqui, ó, tá? Que é o D', F'. Bom? E aí o que é que acontece? Eu quero provar que esse quadrilátero, ele é um retângulo. Tá bom? A primeira coisa que eu afirmo, inclusive o desenho, né, sugere que ele é um retângulo. E a prova de que ele é um retângulo é tranquila, tá? Que eu vou estar exibindo para vocês daqui a pouco. Eu quero usar o fato de que isso aqui é um retângulo para concluir que o retângulo roxo com o vermelho, eles estão na mesma circunferência, tá? E por que isso? Porque sendo esse D', F' um retângulo, observem comigo o seguinte, ó, essa diagonal dele, tá? Essa diagonal aqui, ó, F', D', tá? Ela é diagonal do D', F', né? Desse terceiro retângulo que a gente criou, e também a diagonal do vermelho. Tá? E quando dois retângulos têm uma diagonal em comum, eles estão inscritos numa mesma circunferência. Ok? Isso é fácil de demonstrar, tá? Porque um retângulo, todo retângulo ele é inscrito numa circunferência. Tá? Isso é fácil de provar também. Então, todo retângulo é inscrito numa circunferência, né? Ou seja, tem uma circunferência que circunscreve o retângulo, que seria esse nosso aqui, e as diagonais desse retângulo são os diâmetros dessa circunferência. Beleza? Então, isso é si somente si, né? Tá? Se você tem um retângulo e a diagonal desse retângulo é o diâmetro de uma circunferência, a circunferência circunscreve o retângulo. Tá? Inclusive, as metades desse retângulo aqui, os dois triângulos retos, né, são justamente os triângulos inscritos, né, nessas semicircunferências, né, porque a gente sabe que triângulos inscritos em semicircunferências, eles são retos, né, e aí é isso, tá? Então, como esse nosso retângulo compartilha uma diagonal com o retângulo vermelho, esse retângulo ele é inscrito numa circunferência, e aí o vermelho também é inscrito nessa mesma circunferência por causa de compartilhar essas diagonais. E aí esse mesmo retângulo D', F', também, ó, compartilha uma outra diagonal dele, que é a diagonal DF, tá, com o retângulo azul. Tá?
Então, como ele compartilha uma diagonal com o azul, ele e o azul estão inscritos numa mesma circunferência. E como ele compartilha uma diagonal com o vermelho, estão inscritos numa mesma circunferência. Então, o vermelho e o roxo aqui, ó, azul, roxo, sei lá, eles estão na mesma circunferência, que é a circunferência do D de linha F, F'. Tá? Então, e aí a gente conclui a prova. Então, só precisa argumentar aqui que realmente esse quadrilátero aqui é um retângulo, tá? É um retângulo. E como é que a gente argumenta que ele é um retângulo? É só, bem, aqui eu vou usar um resultado, gente, que é o resultado da base média, tá? Eu vou estar recordando ele com vocês aqui, ó, que é o seguinte, ó. Deixa eu afastar meu mouse aqui. E isso eu já comentei várias vezes, já renunciei isso aqui, já dei, né, várias revisõezinhas, que né, que se a gente pega um triângulo, tá? Um triângulo qualquer, e pega o ponto médio de um lado, vou pegar aqui, ó, né, e une com o ponto médio do outro, então isso aqui é isso, isso aqui mede isso aqui. Se eu uno isso aqui, ó, a gente tem dois resultados. Então, esse segmento é paralelo a esse, a gente tem um paralelismo, e ele vale a metade desse valor aqui, ó. Então, né, se esse valor vale 2x, aqui vale x, tá? Então, é paralelo e vale a metade do valor. Isso aqui a gente chama de base média, tá? Base média, tá? A base média relativa a esse lado. É uma base média desse triângulo relativa a esse lado aqui, ó. Tá bom? A base média desse triângulo relativo a esse lado seria unir esse segmento aqui, esse ponto, né, com o ponto médio desse outro lado aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá? Então, isso aqui é uma base média também, que é relativa a esse lado aqui, ó. Tá bom? E isso aqui também é uma base média, só que relativa a esse lado aqui, ó. Então, isso aqui é paralelo a isso e tem a metade desse valor, tá? Né? Se tem a metade, é porque isso é igual a isso, né? Ele tem esse comprimento aqui, ó. Tá? Então, esse x aqui, ele mede 3 tracinhos, que esse comprimento é igual a esse aqui, porque é a metade, né? Esse aqui é ponto médio, então esse comprimento é igual a esse, tá bom? E aí, essa base média mede um tracinho, que é esse comprimento aqui, ó. Tá? Então, isso aqui é paralelo a isso, e isso aqui mede a metade do valor disso. A metade disso é esse comprimento, é por isso que eu trouxe um tracinho daqui para cá, tá bom? Então, tem esse triângulo aqui, ó, né? Cujas laterais são as bases médias do triângulo grandalhão aqui do ABC. Tá bom? Então, a gente vai estar usando esse resultado de base média o tempo todo. Então, base média, paralelo e mede a metade do lado, né? Relativo ali, tá? Vamos voltar aqui para o nosso triângulo. Então, vamos lá, gente. Olha só o que acontece, ó. Esse retângulo aqui que eu quero atacar, viu? Né? Eu devia até mudar a cor dele aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor dele. Vou botar a cor dele de fazer referência a ele, tem vermelho, vou botar ele de verde, tá? Nosso triângulo verde ali. Vou botar ele rosa, tá? Nosso triângulo rosa. Nosso retângulo, o quadrilátero rosa, né? Que a gente quer provar que trata-se de um retângulo. Então, olha só, esse lado aqui do rosa, o D de linha, ele é uma base média, tá? Ele é a base média, né, relativa a esse lado AC, ó, esse lado AC, do triângulo OAC, tá? Por quê? Porque ele está justamente, olha, esse ponto aqui, ó, ele é ponto médio de AO, tá? E esse ponto de linha, ele é o ponto médio de OC, tá? Então, esse D de linha, ele é base média, tá? É a base média do triângulo AOC, tá? Relativa ao lado AC. Portanto, o D de linha é paralelo a AC e vale metade do valor de AC, em termos de comprimento, beleza? Então, e o AC, ele vai estar envolvido numa outra base média aqui, ó, é relativo com uma outra base média, que é justamente o FF', ó, tá? Esse FF' aqui, ele também é uma base média. E ele é uma base média de quem? Do ABC, tá? Porque o F' é ponto médio do AB, tá? E o F é ponto médio do BC, tá? Então, isso aqui, esse segmento FF', né, esse segmento rosa, ele liga pontos médios, né, de um triângulo maior e relativo ao mesmo lado, tá? Mesmo comprimento, AC. Então, como ele é base média do triângulo ABC, grandalhão,
ele é o que? Ele é paralelo ao lado AC, tá? E vale a metade do valor de AC. Beleza? Então, com isso a gente conclui que DD' é paralelo a FF', né? Então, esses dois lados aqui desse quadrilátero rosa, esses lados opostos aqui, ó, eles são paralelos e têm o mesmo comprimento. Beleza? Então, a gente já pode dizer que isso aqui é um paralelogramo. Tá? Eu quero provar que trata-se de um retângulo. Tá? Então, com o mesmo argumento, gente, a gente prova que esse lado DF' e D'F, esses lados aqui desse nosso rosa, do quadrilátero rosa, eles são paralelos e côngruos. Tá? Por quê? Porque esse DF', tá? Ele está ligando, ó, ele liga o ponto médio de AO com o ponto médio de AB. Tá? Então, se a gente pensa no triângulo AOB, né? Vou até colocar um segmento aqui, ó, ligando aqui, ó, tá? A gente vai, né? Agora a gente se concentra no AOB, nesse triângulo aqui, ó. Esse DF' é uma base média, tá? Né? É uma base média, né? Vai ser uma base média relativa ao lado AO, ao lado BO, né? Ao lado BO, aqui do triângulo AOB, tá? É uma base média. E aí o que acontece? Então, se isso aqui é uma base média, ele é paralelo a esse segmento aqui, ó, né? Ao segmento BO, tá? E é paralelo e vale a metade, né, do comprimento desse, e tem a metade do comprimento desse segmento. Agora vamos aqui nesse outro lado rosa aqui, ó, que é o D'F, né? D'F, daqui para cá. A gente quer provar que isso aqui é paralelo a esse aqui, né? E tem o mesmo comprimento. Então, o que acontece, gente? Então a gente tem aqui que D'F, ele é uma base média também, ó, tá? E relativa a esse mesmo lado aqui, OB, ó. Só que agora eu vou olhar para o triângulo OBC, OBC, tá? Justamente porque o D' é ponto médio de OC, né? E F é ponto médio de BC. Então isso aqui é paralelo ao lado OB, tá? E tem e mede a metade do valor. Então a gente conclui aqui, né, com esse argumento, que esse rosa aí, ele os lados opostos são côngruos e paralelos, né? Na verdade, bastaria provar para dois só, né? O primeiro argumento, porque a gente sabe que num quadrilátero que tem lados opostos, côngruos e paralelos, ele já é um paralelogramo, né? E aí os outros dois lados, né, opostos já serão paralelos e congruentes, tá? Isso aí está no nosso curso aí, né, sobre paralelogramos, tá? Mas aí eu fiz o argumento, né? O mesmo argumento daqui para cá, a gente usa daqui para cá. Agora, por que esse ângulo aqui é de 90 graus, né? Simplesmente por isso, gente, porque o que deu a relatividade aqui para esse, a direção para esse lado aqui, rosa, o D', foi o lado AC. Tá? Então, né, então, AC, ó, então, o D' com F', né, esses dois lados são paralelos a AC. E o DF' e o D'F são paralelos ao lado OB, tá? Só que esse OB aqui, gente, né, esse segmento BO aqui, que eu marquei, criei agora, isso aqui é exatamente o ortocentro, tá? É por aqui exatamente que passa a altura, tá? Vou traçar uma reta aqui, tá bom? Isso aqui é exatamente a altura, né? Isso aqui é a altura do triângulo, né? Porque por esse vértice aqui, OB, e pelo ortocentro, passa exatamente todas as alturas, né? Por esse ponto aqui, ó. Então, isso aqui é 90 graus, né? Essa direção aqui é 90 graus, tá? Então, a reta, né, que passa por BO é perpendicular à direção, à reta que passa por AC, tá? Então, portanto, esse rosa aí, esse quadrilátero rosa é um paralelogramo que, na verdade, é um retângulo por causa desses 90 graus aqui, ó, tá? Esse aqui é 90 graus, tá? Então, e aí conclui, né, o nosso argumento aí. Tá? E aí o retângulo rosa ele tem uma diagonal comum com o vermelho e uma diagonal comum com o azul,
Então, a circunferência que passa, né, pelos vértices dele, vai passar pelos vértices do vermelho, tá? E também vai passar pelos vértices do azul. Então, o vermelho e o azul, eles estão na mesma circunferência. Tá? Então, aí a gente, né, conclui essa prova aí do círculo dos 12 pontos, né? Que seria esse círculo aqui, ó. Tá? Então, aqui eu coloquei os 3 retângulos, né? O nosso azul, o vermelho e o amarelo, tá? Então, esses 3 retângulos estão contidos, né, os vértices, né, pertencem a uma mesma circunferência, né, que aí o mais conveniente seria chamar isso aí do círculo dos 12 pontos. E agora, bem, eu quero argumentar onde está o centro desse círculo, tá? Que é esse pontinho aqui, ó. O centro desse círculo, gente, ele é o ponto médio, tá? O ponto médio entre o ortocentro, que é esse ponto aqui, é o encontro das alturas, tá aqui, ó, tá? Do nosso triângulo. E esse outro ponto aqui, ó, que é o encontro das mediatrizes, que é o circuncentro, tá? Então, né, se a gente traça uma circunferência aqui, ó, essa concentro nesse ponto é a circunferência que circunscreve o triângulo. Olha lá, ó, né? Ela passou ali né, pelos vértices do triângulo, tá? Então, esse ponto aqui é o circuncentro, aqui é o ortocentro, e o ponto médio, né, que é esse ponto aqui, é o centro da nossa circunferência. E como é que eu vou argumentar aqui com vocês, tá? Esse argumento é o seguinte: eu vou usar só 2 retângulos, não precisa usar, eu vou concentrar aqui no vermelho, vou até ocultar aqui o amarelo, tá? Não, eu vou até voltar aqui que ele acabou sumindo com os lados que interessam a gente. Então, o retângulo azul, né, e o vermelho, a gente já sabe que eles são concêntricos, né? Eles têm o mesmo centro. Então, o que é que acontece com os lados opostos, né, de 2 retângulos, né, que são concêntricos, né? Eles estão no mesmo centro, né? E o centro é esse ponto aqui, tá? Então, os lados opostos, eles fazem um jogo da velha, tá? Eu vou estar olhando esse lado aqui, esses 2 lados verticais, tá? Com esses 2 lados aqui maiores, tá? Os lados opostos e maiores aqui do retângulo vermelho. Tudo bem? Então, eu vou estar fazendo isso, eu vou estar observando isso aqui, gente, ó. O que é que eu quero que vocês observem? Quero que vocês se concentrem nisso aqui, ó. Que, né, é um jogo da velha, assim, ó, né? Na verdade, 2 retas paralelas, né? 2 conjuntos de retas paralelas se encontram numa figura desse tipo, tá bom? Né? Isso aqui é um paralelogramo, tá? E a diagonal de um paralelogramo, tá? Essas diagonais, elas se encontram, né, no ponto médio delas, tá? Que é o centro da circunferência que circunscreve, né? Aliás, desculpa, não circunscreve aqui, isso é falso, tá? Então, essas 2 diagonais se encontram no ponto médio das diagonais, que é o que a gente quer provar, né? Isso aí, ó, né? Que são pares de pontos médios. São pares de pontos, né? São pares de pontos, a interseção, né, de 2 pares de retas paralelas ocorrem, né, em pontos, aqui, ó, em pares de pontos, tá? E esses pares de pontos, que eu quero dizer, são esses pontos aqui, ó, que são diagonais desse paralelogramo, tá bom? Tá. E as diagonais de um paralelogramo, gente, elas se encontram no ponto médio, né, delas. Isso aí também está no nosso capítulo lá de paralelogramos. E é o que acontece exatamente aqui, ó. Tá? Deixa eu ver qual é a figura que eu estou aqui, ó. Né? Então, olha só, gente. Esse ponto aqui, ó, né, isso aqui é um paralelogramo, esse O, né, que aí se encontra essa vertical aqui do retângulo azul, tá, e essa outra vertical com essas laterais do vermelho aqui, ó, do retângulo vermelho, tá. Então, como são paralelos, isso aqui forma um paralelogramo, né, esse ponto aqui com esse aqui, que eu não dei nome, né, com esse aqui que é o Q, que é o circuncentro, e esse outro de cima. Isso aí é um paralelogramo. Beleza? E esse paralelogramo aqui, ó, o centro dele é o centro dessa circunferência maior aqui, ó, tá? Que circunscreve aqui esses retângulos, tá? E o segmento que esse segmento aqui, ó, tá? Esse segmento aqui, ó, é a diagonal desse paralelogramo aqui, ó,
bom? Que é o centro dessa circunferência ali. Então, o nosso circuncentro com ortocentro, eles equidistam desse ponto, tá bom? Eles equidistam desse ponto aí, tá bom? Porque também, né, aí tem que argumentar que esse ponto aqui, ó, bem, que isso aqui é um paralelogramo, ok, né, de que a diagonal de um paralelogramo, né, elas se encontram, né, no ponto médio. Isso é um resultado lá de paralelogramas que a gente viu, tá? E é aquela coisa, dois retângulos, tá? A interseção de lados opostos de dois retângulos concêntricos, tá? Ocorre, né, exatamente no centro desses retângulos, tá? Essas interseções aqui, ó, essas interseções desses lados aqui, ó, ocorrem em pontos que equidistam desse centro, tá bom? Então, esse ponto médio, esse centro do círculo, ele é o ponto médio do ortocentro com o circuncentro, tá bom? Acho que esse argumento fecha, tá? Esse argumento, acho que ele está correto, sim. Eu estou até aqui vendo se tem algum furo, mas se vocês verem algum furo nesse argumento, falem para mim, tá? Que é esse do jogo da velha aqui, ó, tá? Então é isso, basicamente aqui né, lados opostos de retângulos concêntricos, né, que são pares de retas, né, eles se intersectam formando pares de pontos que equidistam desse centro. É isso. E aí, como o ortocentro, ele está exatamente, né, o ortocentro e o circuncentro, eles estão em lados opostos de cada retângulo desse, do azul e do vermelho, tá? Eles formam um desses pares, né, na interseção, né? Eles formam um desses pares aqui, ó, tá? Eles formam um desses pares. E, portanto, eles equidistam do centro da circunferência, que é a circunferência que circunscreve os dois retângulos. Acho que isso aí fecha esse argumento, tá? E aí o que acontece? Então a gente sabe da circunscrição, né? E a gente também fica sabendo aí de onde está o centro, né, desse círculo. Ele está exatamente o ponto médio do ortocentro com o circuncentro. Então fechou.